Que nós venhamos retribuir, meu Pai, aqui, aquilo que tem chegado em nossas mãos. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Em tempos de guerra, irmãos, são muitas guerras, viu? É luta uma atrás da outra. E Jesus dando estratégia para nós vencer. Que Jesus maravilhoso, né? Eu sei que não é muito fácil, às vezes, chegar no culto de ensino da palavra do Senhor. Mas eu te encorajo, querido. Encorajo os irmãos que vieram hoje, não falte. Porque eu tenho sentido, na minha vida espiritual, a importância de um culto como esse. Porque antes, eu tinha muita dificuldade em interpretar o que Deus falava no meu coração. E hoje, pela misericórdia do Senhor e pela graça de Deus, e a importância de estar num culto como esse, o Senhor tem me dado facilidade para entender a palavra dele. Então não falte, meu querido, venha. Você que está aqui, hoje eu estou aqui extremamente cansado, porque nessa pandemia eu tenho trabalhado muito, graças a Deus. Mas eu venho, sabe por quê? Porque eu também sinto no meu corpo físico a presença de Deus e saio daqui sem nenhum cansaço, irmãos. Pode acreditar no que eu estou falando. Então, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Que Deus venha abençoar a vida do nosso pastor nessa noite, meu Pai. Será um mensageiro, aquele que estará instruindo a igreja do Senhor nessa noite. Que Tu venha ser com ele. Já podemos ver, meu Pai, o Teu operar, os Teus milagres na vida do nosso pastor, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que Tu venha falar, Senhor, através dos lábios dele, ao coração dessa igreja. Que a igreja venha cada dia refletir sobre a Tua palavra, Senhor. Que a igreja cada dia, meu Pai, venha entender a Tua palavra. Que a igreja cada dia, Senhor, venha colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Abençoa a vida do nosso pastor. Abençoa a vida dos irmãos que estão aqui presentes, meu Pai, com a Tua palavra nessa noite, com o Teu ensinamento. Mas muito obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja presente com a paz do Senhor, amém? Você que nos acompanha através das redes sociais, Deus te abençoe. Espero que nessa noite seja um tempo de crescimento para a igreja do Senhor. E nós estamos tratando de um tema muito peculiar, específico para a igreja. Amém, queridos? Nós temos com a série Igreja Primitiva. Hoje vamos falar sobre a ação dos primeiros crentes, primeiros cristãos. A igreja primitiva e a ação dos primeiros cristãos. Glória a Deus, irmãos. Olha, antes de mais nada, nós temos um futuro, amém? Porém, o nosso presente e futuro depende muito do passado. Não voltamos ao passado, olha para cá, óbvio. Nós não voltamos ao passado para buscar as coisas tristes da nossa vida, mas nós aprendemos com os erros da gente. Olhar para o passado desta igreja que se iniciou a partir do Pentecostes é ter nela o nosso DNA, é aprender com a igreja do primeiro século como ela subsistiu em tempos de perseguição. Aprendemos com ela os principais pilares da igreja cristã. E principalmente, queridos irmãos, os princípios. O que é um princípio? Você sabe o que é um princípio?
Já está dizendo, primeiro, é basilar. E aquilo que é posto para que nós, como igreja, sigamos o exemplo. Então, princípios muito importantes foram fundamentados, pavimentados por esta igreja. E quando nós olhamos, estudamos, nós percebemos as estratégias que Deus deu para essa igreja resistir. Percebemos como essa igreja era laboriosa, como essa igreja era amorosa. Quais foram as primeiras ações daqueles que se tornaram discípulos do Senhor Jesus? Nós já aprendemos no último encontro que essa igreja, ela ainda está no processo de apartamento do judaísmo. Eu falei e repito, nunca foi o propósito de Jesus fundar uma religião, nunca. Jesus não veio para fundar religião, Jesus veio para redimir o homem dos seus pecados, Ele veio para nos salvar, mas a consequência é que, dentro do judaísmo, os primeiros crentes, a maioria dos crentes, todos eram judeus natos. A igreja primitiva, ela é composta muito mais de crentes judeus que saíram do judaísmo e agora fazem parte do cristianismo. E eles vão aprender ao longo da caminhada como servir a Jesus. Os primeiros ensinos cristãos, os ensinos do Senhor Jesus. E hoje nós vamos falar como esses irmãos agiram, as ações desses primeiros crentes. E qual é, irmãos, a relevância? O que nós aprendemos como igreja hoje? O que nós aprendemos de tão importante? Vocês perceberam e estão percebendo que nessa pandemia que afetou o mundo inteiro, a igreja teve um papel muito importante sobre a sociedade, amém ou não amém? A igreja teve um papel muito importante, consolando os angustiados, emitindo palavras de vida. Muitas igrejas trabalharam para levar marmita, e ainda hoje estão trabalhando, para saciar a fome daqueles que estavam em estado de escassez. A igreja provou o seu valor levando cestas básicas, trabalhando para ajudar os que não tinham. Com muita relevância a igreja fez esse trabalho, e isso de fato é ser igreja. A gente olha para o passado e vê isso acontecer também. Nós vamos ler um texto que vai nos levar ao entendimento de que a igreja de Jesus, ela, como eu falei na semana passada, ela é os braços, as mãos, os pés, os olhos de Deus na terra. Somos corpo de Cristo, e o corpo de Cristo tem uma função muito importante, estive até pregando esses últimos dias atrás aí, como é importante, mas nós precisamos aprender a relevância da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque quando eu entendo o papel da igreja, porque eu sou a igreja, você é a igreja, você que está me assistindo à igreja de Jesus, nós vamos entender que a nossa salvação não é apenas para que possamos gozar somente e solitariamente das bênçãos de Deus. Não, Deus nos chamou também para ser bênção no seio da igreja, para ser bênção para pessoas e para levar principalmente o amor de Deus que transforma os corações. Uma vez que eu entendo isso, eu começo a compreender a missão que Deus nos entregou, porque se nós não compreendermos isso, não vamos passar de meros religiosos, cumpridores de culto, simplesmente cumprindo uma tabela sistemática de nossa vida. A verdade, dando para nós mesmos,
dando satisfação religiosa. Não, eu tenho uma religião. O que você é? Não, eu sou evangélico. Qual é a tua religião? Hoje você vai no hospital, as pessoas perguntam qual é a tua religião. Qual é a tua religião? Não, eu sou evangélico. Só que esse termo evangélico ficou muito abrangente. Quase não classifica mais os seguidores de Jesus, porque os seguidores de Jesus têm uma marca muito importante na vida, que é amar ao próximo como Deus ama. Vocês serão conhecidos meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Amém, queridos? Diz que o amor de Deus, o perdão de Deus apaga multidão de pecados. Então nós vamos aprender nesta noite o que esses irmãos fizeram, a ação que eles fizeram, e o que Deus espera de nós como igreja no tempo atual. O que Deus espera da igreja? O que Deus espera de mim? É algo para nós raciocinarmos. Então, abra aí, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, a partir do verso de número 32, que nos diz o seguinte: vamos ler até o 35. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e os depositavam aos pés dos apóstolos. E repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Amém? Olha, esse texto é um texto muito interessante, porque ele aqui nos mostra qual era a ação dos primeiros crentes diante das necessidades daqueles que se convertiam. Jesus escolhe 12, depois da sua ressurreição, aguardando a promessa do Pai, 120 discípulos. Almejam a promessa de Deus. Desses 120 discípulos, aumenta para mais de 3.000. Um pouquinho mais à frente, Pedro prega de novo, e os discípulos aumentam novamente, e isso vai para quase 5.000 pessoas. Agora olhe para cá, num espaço de tempo muito curto, o crescimento da igreja foi exponencial. Imagina a gente aqui, eu vi o diácono falar que somos poucos nesta noite, mas somos muito com Deus. Imagina se de uma hora para outra Deus resolve acrescentar aqui 200 pessoas, 300 pessoas. Se Deus resolve salvar 250 pessoas, primeiro que a gente não tinha nem onde colocar, primeiro. Segundo, que a igreja precisaria trabalhar para que as necessidades, tanto físicas quanto espirituais desses irmãos, fossem
supridas, porque a igreja é isso. Então a igreja cresceu exponencialmente, de uma forma extraordinária, num curto espaço de tempo. As pessoas acreditavam e a igreja, ela se organizou. Os primeiros crentes se organizaram, porque até aqui nós aprendemos, irmãos, para a nossa vida prática, que a organização é uma coisa que Deus espera de nós. Amém ou não amém? A gente precisa se organizar, porque senão você perde o controle das coisas. E essa igreja se reorganizou. Ela se organizou de tal modo a ter olhos para as necessidades. Quando ela começou a crescer de uma forma a eles ficarem até perdidos em como servir essa igreja, é que ali em Atos 6 nós temos a instituição dos primeiros diáconos da igreja, por conta de uma necessidade real. O crescimento foi tão grande que era tantos os detalhes, as necessidades, que eles esqueceram de atender as viúvas gregas. Somente as viúvas helênicas, aliás, as gregas que são as helênicas, somente as viúvas hebreias estavam sendo observadas na distribuição diária. E ali eles levantam os primeiros obreiros, na direção do Senhor, para fazer um trabalho físico. Se você ler o texto, você vai compreender que os requisitos daqueles obreiros passavam pelo caminho da espiritualidade. Tinham que ser pessoas cheias de fé, cheias do Espírito Santo, né? E foram ali escolhidos 7 homens cheios do Espírito Santo, para que as necessidades físicas fossem atendidas. Então a igreja cresceu bastante. Isso porque Deus estava acrescentando, em virtude de quê, irmãos? Da comunhão, do corpo, de estarem num só propósito, tá? As pessoas se convertiam e tinham a sua assistência pessoal, tanto no corpo físico como no corpo espiritual, através do apoio dos irmãos do corpo de Cristo. Isso jamais seria possível somente aos apóstolos. É por isso, irmãos, que cada um de nós aqui tem um papel importante. Nós já começamos a aprender aqui que quando o pastor Marcondes fala, o nosso pastor presidente fala de obra de Deus, nós estamos falando nas diversas necessidades que uma igreja tem, que passa pelas necessidades espirituais, de um aconselhamento, de uma oração, né? Aqui mesmo a gente vê as necessidades no clamor do meio-dia, quando as pessoas dizem assim: ora por mim. De certa forma nós estamos atendendo. Então nós estamos vendo que existem muitas necessidades, e às vezes a necessidade da pessoa não é só apenas pela oração. Tem pessoas que querem apenas compartilhar uma conversa, né? Outras esperam uma visita, outras esperam uma companhia. Algumas pessoas estão passando por um problema em casa, de repente você toma um tempo para ir na casa do irmão e ajudar alguém que não tem condição. Por exemplo, algumas pessoas, isso é ser igreja, irmãos. De repente uma irmã da igreja tem um filho, mas não tem condição, porque a família mora longe, ela vai estar só no resguarde, e aí a igreja se levanta e diz: não, a gente vai ajudar. Vocês estão entendendo? Isso também é corpo, isso faz parte das necessidades do corpo de Cristo. Muitas vezes um irmão que está enfermo, que está hospitalizado, não tem família presente, então a igreja se reúne numa escala para poder estar com o irmão. Então são muitas necessidades, e todos esses cuidados a igreja primitiva laboreava com os seus membros. Acabamos de ler um texto aqui, que o coração e a alma de toda a multidão dos que criam
Ninguém dizia, isso é meu, isso é teu, não é nosso. O nós aqui é mais importante do que o eu. Quando a gente tem essa mentalidade do nós e não do eu, o eu representa o egoísmo, o nós representa a liberalidade. Quando a igreja entende, Deus abençoa, queridos. Diz a Bíblia Sagrada que ninguém dizia, isso é meu. Isso é meu, não. Todos tinham tudo em comum, tá? A igreja primitiva é um modelo de sucesso para a igreja atual. Se nós queremos entender o que é essa igreja, está aqui. Se nós queremos entender o que essa igreja está aqui, é cuidado uns com os outros, é ser corpo, é você ter cuidado uns com os outros, tá? Isso é corpo de Cristo. Glória a Deus. Então, amados, nós, como membros do corpo de Cristo, podemos ministrar o amor do Pai. Você ser uma bênção e ministrar o amor do Pai. É como eu falo, ser os braços de Deus para alguém, ser boca de Deus para alguém, liberar uma palavra de vida, uma palavra de vitória para a vida de um irmão que está em aflição. Isso é bálsamo para a nossa vida, irmãos. Deixa eu contar um testemunho para vocês aqui. Nesses dias em que eu estive no vale, de uma forma muito dolorosa, Deus enviou um servo do Senhor na minha casa. Ele entrou, veio, pastor, tem dias que eu tenho vontade de estar aqui, eu vim aqui hoje fazer algo, não ignore. Não ignore o que eu vou fazer. Eu digo, não, de forma nenhuma. Irmãos, esse irmão pediu uma bacia à minha esposa. Ele trouxe uma toalha, trouxe um sabonete e começou a lavar meus pés. E enquanto ele lavava os meus pés, ele começou a falar para mim da importância do meu ministério, da não desistência. Bom, aquilo foi tão forte, tão forte. Deus começou a falar comigo através de um ato de consolo que aquele irmão trouxe para mim. Sabe, um bálsamo desceu sobre a minha vida. E ele começou a dizer, olha pastor, você é um exemplo, você vai colher frutos. Eu estou te honrando nessa noite. Enfim, para muitos podem ignorar, mas para que isso, para que aquilo? Mas esse ato de amor representou muito para a minha vida. Então somos corpo. Aquele momento em que eu estava ali me recuperando, foi um bálsamo sarador, de que Deus não esquece, né, dos seus filhos, e como é importante, porque isso é corpo. Olha, a gente ora a Jesus, amém? A gente clama por Jesus, mas você quer ver Jesus? Veja em mim. Jesus precisa ser visto em nós, nesses atos de amor que nós ministramos uns para com os outros. E assim o Senhor vai se alegrando de nós. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Ela é um modelo de comunhão muito grande. Por quê? Porque Deus supre a nossa vida, tanto no aspecto físico como no aspecto espiritual. Glória a Deus. Então, no aspecto espiritual, no aspecto físico, hoje quando nós olhamos, existem igrejas, quando eu falo igrejas, eu estou falando do corpo de Cristo, né, que está plantado em determinado lugar. Por exemplo, esta igreja aqui, essa igreja na rua Caraúba 59, olha, 58, ela tem uma relevância para essa comunidade aqui. Deus plantou essa igreja com vistas
na proclamação do Evangelho para os nossos amigos, os nossos vizinhos. Vocês sabem quantas igrejas tem aqui no bairro? Já fizeram a conta já? Quantas igrejas tem? Muitas igrejas, irmãos. Eu digo para os irmãos que aqui tem mais de 30 ministérios, mais de 30 igrejas. E todas elas trabalhando para o Senhor. Mas nenhuma delas, escute, tem as mesmas necessidades. Amém? Ou não amém? Nenhuma delas tem a mesma necessidade. Porém, todas têm necessidades. Quando eu falo isso, estou dizendo que no aspecto físico da igreja é abrangente, envolve problemas diários, desde a nossa vida emocional, nossas emoções, como as questões financeiras que mexem muito com a igreja, tá? O caso da igreja primitiva é que tinha muitos irmãos empobrecidos, com falta do pão cotidiano, do que comer. De modo que esses irmãos eram movidos para vender propriedades, escute bem, se desfazer de um bem seu, desfazer-se de um bem, a fim de que outros sejam abençoados. Não é meu, vende ali, coloca nos pés dos apóstolos e eles é que vão distribuir. Ponto. Amém? Eu me lembro de um testemunho de uma irmã. Nós estávamos num encontro de casal, e a minha esposa, e um casal deu um testemunho de bênção financeira. Não porque eles quisessem, mas eles disseram que eles estavam juntando valor financeiro porque eles queriam trocar de apartamento. Eles estavam juntando, e de repente eles, numa situação, receberam uma ligação de que uma membro do corpo de Cristo estava para ter uma criança, risco muito grande, e se não fosse efetuada ali uma cirurgia, ambos, tanto a mãe como a criança, poderiam morrer. E ele disse que na mesma hora, no mesmo momento, não pensaram duas vezes. Pegaram aquela reserva financeira, levaram a irmã para o hospital e ali efetuaram o pagamento daquela cirurgia, e ambos escaparam, e foi uma bênção. Pastor, aí ela falando para o pastor, né? Pastor, nós fizemos isso sem mérito algum, porque quisemos. E o resultado foi que Deus abençoou eles com um apartamento, no padrão que eles queriam. Houve um milagre tão grande, que a irmã disse, eu não fiz isso pensando naquilo. Não foi uma barganha com Deus, mas Deus nos abençoou tanto, que nós só temos a agradecer. Deus moveu, irmãos, pessoas a favor deles. Então, o corpo funciona dessa forma. Esses irmãos disseram, não é, o que eu tenho não é meu. Há um princípio que Jesus ensinou, e Paulo repete, que é, melhor coisa é dar do que receber. Mas tem se ensinado por aí, que é melhor do receber do que dar. Há uma igreja que parece um cemitério, me dá, nunca tem para dar. Quando na verdade, o outro é a imagem do Deus que eu sirvo. E por que essa igreja tão
gloriosa, tem tanto a nos ensinar. Porque nos dias de hoje, o capitalismo captou o coração de muitos, de modo que o meu problema deve ser resolvido primeiro. Eu vi um vídeo aí de um rapaz que foi entregar uma alimentação, aí caiu na Blitz. Vocês viram esse vídeo? Caiu na Blitz. Aí o guarda recolheu a moto dele. Aí ele passou para o outro lado para entregar a comida. Quando chegou lá, a mulher não quis a comida. Aí ele botou a mão na cabeça. Enquanto isso, tinha um garoto e um pai caçando comida na lata do lixo. Ele se sentou com o bagzinho dele, com a alimentação, ficou ali botando a mão na cabeça, mas prestou atenção. Aí ele se dirigiu, tirou a comida, se pôs no lugar do outro, né? Entregou a comida para o garoto, e o desfecho foi emocionante, porque o guarda chama ele, disse: ó, cara, não vamos levar tua moto não, tira daqui e tal. A mulher chama ele: ó, eu não quis a comida, mas eu vou pagar. Poxa, que coisa, aquele vídeo é algo tremendo, porque só Deus pode fazer isso. Ele saiu dali morto de feliz, né? Não saiu no prejuízo. Agora, por quê? Às vezes a gente vê um vídeo, mas não raciocina por quê. Porque apesar das tribulações que ele estava vivendo naquele dia terrível para ele não deixou de olhar para o seu semelhante, né? Ele não deixou de olhar, e Deus abençoou a vida dele, tá? Ele, no pouco que ele tinha, ele compartilhou, e Deus, no pouco que ele fez algo poderoso acontecer. É suprimento, irmãos. Então, aprendemos aqui com essa igreja o quanto é importante nós apoiarmos os membros do corpo de Cristo, apoiar os irmãos, sabe? Hoje eu louvo a Deus por essa igreja que tem me apoiado. Ai de mim se não fosse Deus em primeiro lugar, em segundo a minha igreja. Ai de mim, irmãos. Eu louvo ao Senhor nesses tempos, porque o Senhor tem usado a vida do seu povo nos detalhes pequenos, aparentemente insignificantes. O Senhor tem me amparado. Amém? Então, vamos ver aqui alguns aspectos dessa assistência física que a igreja primitiva dava. Primeiro, apoio emocional. A comunidade cristã deve ser lugar de conforto e de restauração emocional. O Espírito Santo é chamado de Consolador, Paráclito, aquele que veio para estar. Então, a liderança da igreja primitiva era uma liderança confortadora, que estava presente ali, exortando, consolando os irmãos nas suas faltas. Então esse apoio emocional foi muito importante. Por quê? Porque o angustiado encontrou paz, o doente era curado, aquele que era odiado se sentia amado na igreja. É para ser assim na igreja, irmãos. A gente não pode fazer exceção, não. As pessoas chegam na casa do Senhor, o que é que nós temos que fazer? Acolher, dizer: seja bem-vindo, ceder teu lugar. Entendeu? Essa é que é a nossa postura. O que encontramos mais? Os relacionamentos eram saudáveis. O que sofria rejeição era acolhido. O solitário encontrava uma família. Então essa igreja cresceu bastante, porque suas emoções eram tratadas.
corpo de Cristo. A liderança tratava. Tanto é que os apóstolos, eles estavam no trabalho apenas de orar e estar trabalhando, olha, para que a gente se dedique na oração e no ministério da palavra. O pastor, a liderança, né, estava completamente envolvida nas coisas espirituais para alimentar o rebanho, para consolar os sofredores, para ver os problemas e dar um norte. Então nós aprendemos também que é assim hoje, que enquanto o pastor está ocupado preparando a mensagem, está ocupado buscando tratar da vida espiritual da igreja, os demais membros do corpo devem também ter olhar para se olhar para si mesmo para poder tratar, para que todos sejam acolhidos. Amém? Aqueles que estão tristes encontrem lugar de alegria, né? Então, apoio emocional. Segundo, assistência social essa igreja deu. Todos que precisavam de ajuda eram alcançados pela igreja. Idosos, viúvas, órfãos. Você vai perceber pela Escritura Sagrada que Deus, Ele direciona os cuidados a órfão, pode ver, a viúvas e aos pobres. Existe um provérbio que diz que quem ajuda o pobre ajuda o próprio Deus. Nas leis do povo de Deus, preste atenção aqui, ó. Nas leis do povo de Deus havia leis de igualdade. Vocês se lembram de Ruth, que foi colher as espigas caídas? Deus ordenava que na colheita, quando os trabalhadores começavam a colher os frutos que caíam no rabisco da terra, eles não podiam pegar e tocar, porque era no final do dia os pobres vinham, aí os pobres não podiam tirar do pé, mas só pegar dos que estavam no rabisco da terra. Isso eram leis de igualdade da parte do Senhor. Outra lei de igualdade: existia herança em Israel, herdade. Quando uma família pobre vendia o seu pedaço de terra por conta das necessidades financeiras, existia o ano da retribuição. 6 anos a terra produzia, no 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar. 7 vezes 7 dá 49. Quando completava 49 anos, aquela terra que foi comprada, aquele pobre era devolvida. Era o ano da remissão. Amém? Deus mandava devolver, devolva para os proprietários. Isso eram leis, irmãos, de igualdade social, porque Deus ama, tá? E cuida dos seus, cuida até dos pobres, irmãos. E esse princípio estava muito arraigado na igreja. Então não havia, a assistência social era algo muito presente na igreja primitiva, tá? Olha só, Tiago 1:27 diz: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas aflições. Então, Deus está dizendo que o sentido de servi-los está aqui, né? De abraçar, de acolher os necessitados. Então a igreja é um lugar onde os que são mais fortes ajudam os mais fracos, os que estão fracos são consolados pelos mais fortes,
Paulo chega a dizer para nós que vocês que são fortes, tolerai os mais fracos. Então, é princípio para que a gente ponha em prática, tá? Então, essa igreja auxiliou muito aqueles que estavam em risco social, muito. E a igreja tem feito isso, viu, irmãos? Quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que a igreja tem um papel tão grande, onde, já disse aqui e repito, aonde o braço do Estado não chega, a igreja vai lá e faz. Quantos recuperados nas casas de recuperação? Quanta gente mudou seu destino por conta da igreja que trabalhou? Quantas pessoas foram reagrupadas? São índices, meus irmãos, elevadíssimos. Trabalho da igreja incessantemente. Nós aprendemos com essa igreja que é assim, que Deus nos dá para a gente repartir, tá? Então, o livro de Atos registra que o crescimento da igreja foi grande, mas que ao mesmo tempo as necessidades chegaram, e junto com as necessidades, a sabedoria de Deus para resolvê-los, de forma que a igreja era cuidada, tá? De uma forma especial, tá? Ora, Atos 6:1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição cotidiana. Cresceu demais, né? E ao perceber essa falha, automaticamente eles corrigiram. Eles tiveram a estratégia de levantar homens. Então, nós precisamos aprender com a igreja do primeiro século, que se organizou para atender às necessidades. A pergunta é: quais são as nossas necessidades hoje? A igreja atual tem suas necessidades, e é por isso, queridos irmãos, que nós devemos valorizar a nossa liderança, os nossos líderes que estão prontos, os irmãos que estão perto da gente. Só assim nós vamos mostrar que somos de verdade corpo de Cristo, valorizando cada membro do corpo de Cristo e assistindo cada um deles em suas necessidades. Em terceiro lugar, essa igreja também ajudou financeiramente, tá? Em muitas comunidades, as necessidades financeiras dos idosos, viúvas, órfãos, enfermos, irmãos com baixa renda, não têm sido supridas. Eu já escutei falar eu não gosto de falar de igrejas, não é o meu papel, mas igrejas que constroem suntuosos prédios, mas não olham para a necessidade dos seus membros. É uma discrepância muito grande, né? Levantar um império quando na verdade muitos dos que padecem necessidade não são atendidos nas suas necessidades. Eu me recordo de um casal que eu convidei para vir pregar aqui no encontro de casais, pastor Jairo, o nome dele, sua esposa, ela é assistente social. Pastor Jairo trabalha só para o evangelho. E ela estava me contando, para mim, o pastor Marcondes, que eles estavam edificando uma igreja no interior, material todo separado e tal, quando de repente chegou a notícia que a casa de um irmão tinha desabado. A casa literalmente desabou. Ninguém se feriu, mas o irmão ficou desabrigado, porque sua casa caiu. E o pastor reuniu aquela igreja ali, que estava os membros daquela igreja, e ele
sugeriu o seguinte: irmãos, estamos construindo esta igreja, o material está todo aqui direitinho, mas a casa do nosso irmão caiu. Eu quero perguntar a vocês, o que vocês acham da gente pegar o material todo que a gente ia construir a igreja e edificar a casa do irmão? Por favor, votem aí. Todo mundo levantou as mãos. Irmãos, porque aqui ainda está em construção e ninguém mora aqui, mas o nosso irmão está sem casa. Então a gente vai pegar o nosso trabalho e vai abençoar o irmão. E assim eles fizeram, irmãos. Isso é igreja, queridos. Isso é que é igreja. Sabe o que aconteceu, irmão? Parou o empresário e disse: estão fazendo o que aqui? Estamos construindo a casa do Senhor. O que vocês estão precisando? Olha aí. E todo o material que foi gasto lá, o empresário pagou. Não é tremendo não, irmãos? Porque Deus cuida dos seus. E aquele irmão ficou morto de feliz, porque ele não tinha como, segundo as suas posses, levantar aquela casa. Isso é assistência social. Amém? Então, a igreja primitiva, o apoio nesse aspecto era muito forte. Eu não li os 2 últimos versículos, né? Que não havia necessitado entre eles. Aqui registra no 36: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo a herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vendeu e disse: está aqui, é para a obra, em espécie, em dinheiro mesmo. E todos naquela igreja eram abençoados. Eu estou falando, amados, preste atenção, das ações dos primeiros crentes diante da necessidade real que eles viviam. Isso também hoje é necessário, tá? A responsabilidade de ajudar na igreja é minha e também é sua. No que você pode fazer? Consolar um irmão, ajudar financeiramente, ajudar na casa de Deus. Isto é, de fato, ser útil no corpo de Cristo. Agora, eles tinham um princípio muito importante e regras também. Olha só, a responsabilidade de ajudar os carentes antes de ser da igreja. Como estamos falando daquelas pessoas que não faziam parte, né? Primeiramente era dos parentes próximos. Ele disse que a responsabilidade era dos parentes e não da igreja, para não sobrecarregar o povo de Deus. Mas se fosse do povo de Deus, eles ajudavam. Outra coisa que eles faziam, antes de receber qualquer ajuda, primeiro havia ali uma espécie de levantamento para saber se aquele irmão estava de fato necessitado. Havia uma sindicância para saber se aquele irmão de fato estava necessitado, e só então ele era abençoado. É um princípio, tá? Por quê? Porque de repente podia tirar a ajuda de alguém que não estava necessitando e deixava de abençoar o que realmente estava sendo necessário, tá? Então, a gente conclui aqui e aprende que as ações desses irmãos
nos ensinam também no tempo presente de que a igreja, ela tem necessidades. E com o corpo ela precisa cuidar um dos outros. Então, acompanhamento espiritual, acompanhamento financeiro, tá? Esse é o papel da igreja. O consolo, não é verdade, irmãos? Amém? Isso tudo mostra e gera amor. Assim nós nos tornamos mais fortes. Ninguém quer estar no lugar onde você é todo o tempo, eu posso usar a expressão aqui, ninguém gosta de estar no lugar onde é recriminado, que não é olhado com amor, né? Onde não é bem tratado. Não, nós gostamos de um lugar onde, que por mais falha a gente tenha, nós venhamos a cuidar uns dos outros. Esse é o papel da igreja como corpo de Cristo, é se interessar, né? Por isso existem as lideranças de jovens, de mulheres. Para quê, pastor? Para auxiliar no pastoreio, para olhar mais de perto as questões que envolvem a necessidade do nosso povo. Quando nos encontramos como comunidade aqui, nós começamos a aprender coisas como essa, tá? E que não vai faltar oportunidade. Deus não vai deixar de te dar uma oportunidade para você ser útil na igreja do Senhor. Vai aparecer as oportunidades, e que você vai ser uma bênção na vida do outro. Você vai ser uma bênção na vida do irmão, né? No momento de dificuldade, porque a Bíblia nos ensina: aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher, né? Então semeia de verdade para um tempo vindouro. Quando a gente semeia, a gente colhe, tá? A gente não semeia simplesmente porque queremos, não, porque é um mandamento do Senhor. E a igreja de Jesus, como nunca nesses dias, tem precisado tanto de amparo, tá? De ombros, de mãos que se estendem, tá? A igreja tem precisado para amparar, para consolar os nossos irmãos. Por quê? Porque Satanás, ele tenta destruir, desestruturar as pessoas, ataca a vida física, né? O aspecto emocional, tenta arrancar as pessoas da casa de Deus. E é a igreja que vai cuidar com o corpo dos feridos, né? Dos angustiados, daqueles que estão... tem gente que chega pior do que arroz de terceira na igreja, e Deus vai tratando, vai tirando as escarpas. O Senhor vai tratando, o Senhor vai dirigindo. Filho, é por aqui, né? Deus vai usando o irmão que é mais forte para nos conduzir, vai pegando na nossa mão, vai nos abençoando, e nós vamos nos fortalecendo, e assim nós vamos compreendendo que Deus está no meio desta igreja. Assim nós vamos compreendendo que o Senhor está cuidando de nós. Como é que Deus cuida de nós? Através da minha e da sua vida. É desta maneira, irmãos, que Deus cuida de nós. Deus vai cuidando. Dê glória a Deus pelos recursos que o Senhor tem te dado, porque você tem sido bênção. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Deus não vai deixar faltar seus recursos. Aliás, Deus vai multiplicar os seus recursos, porque Deus sabe que você é uma bênção. Deus vai usar a sabedoria que Deus colocou na sua vida para dar palavras de direção na vida dos que estão desgovernados. Deus vai usar a tua boca para abençoar, queridos, os que estão entristecidos na fé, os que estão fracos na fé. Deus vai usar a sua vida, querido. Amém? Glória a Deus.
esta é a igreja do Senhor, este é o corpo de Cristo, esta é a igreja. Quando nós olhamos para trás, nós entendemos a origem, a essência do verdadeiro cristianismo, que me faz olhar não para o meu umbigo, mas para o meu próximo, como Deus olha para mim mesmo. Que Deus em Cristo nos abençoe e que a gente aprenda essa lição tão importante para a nossa vida. As ações dos primeiros crentes, que estimulou os irmãos a não desistir em tempos de perseguição. Imagina você, em tempos de perseguição, aí é que eles estavam mais unidos, porque o que os unia era o sangue do Cordeiro, era a convicção de que eles eram o corpo de Cristo. Glória a Deus. Estamos passando um momento difícil. O Brasil nunca teve um índice de desemprego tão grande como na atualidade. Pessoas desempregadas, pessoas dependendo, de auxílios. Nunca se viveu uma coisa como essa. Mas eu lhe digo, vai passar. E nesse tempo em que nós estamos passando, nunca se viveu tanto um luto, os lutos na casa dos brasileiros. Pior de tudo, irmãos, é não ter como se abraçar, como se consolar, dar as mãos. Como a igreja tem um papel fundamental, levando palavras de esperança para os corações atribulados. Então perceba como a igreja é importante, como igreja eu sou importante. Não ouça e nem deixe descer para o seu coração as dúvidas que o inimigo tenta plantar. Tu não é nada nessa igreja, você não é ninguém, ninguém te vê. Isso é a síndrome de Satanás tentando nos desencaminhar. Você é joia rara, minha querida, meu querido. Você é o melhor de Deus aqui nesta terra. O Senhor derramou seu sangue por você. E nós aprendemos com o nosso mestre, que não, como diz em Filipenses, não usurpou o ser igual a Deus, antes humilhou-se, assumindo forma humana, padeceu, para que ao seu nome se dobre todo o joelho dos que há no céu, na terra e debaixo da terra. Glória a Deus. Nós, como corpo de Cristo, não somos coitadinhos. Nós passamos tribulações, mas o corpo de Cristo é forte. O corpo de Cristo é forte. E você é corpo de Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique com essa palavra, em nome de Jesus, tá? E que você seja estimulado e estimulada a ser uma bênção nesse corpo. Amém?